O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O Candida auris recebeu a definição de superfungo por ser resistente a praticamente todos os medicamentos que existem. Mas para falar melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com o médico infectologista e diretor da Secretaria de Saúde de Pernambuco, Bruno Ishigami. Bom dia, Bruno. Bom dia, Carla. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui para tentar esclarecer um pouco sobre esse assunto. Bruno, começa falando um pouquinho para o nosso ouvinte como este superfungo ele afeta os infectados. Por que ele é motivo de preocupação agora? Então, o que chama atenção para a gente desde o surgimento desse fungo, desde o momento em que ele é isolado pela primeira vez, é que ele é resistente aos principais remédios que a gente usa contra fungos, aos principais antifúngicos que a gente usa. Então isso, por si só, já traz para a gente um motivo de preocupação. Em relação ao que ele causa nas pessoas que estão infectadas ou nas pessoas que estão contaminadas por esse fungo, isso aí vai depender, porque assim, o perfil de paciente que geralmente é acometido por um fungo desse tipo, são pessoas que já têm um tempo longo de permanência no hospital, outras doenças associadas, como por exemplo, fazem hemodiálise, ou usam algum catéter por estar em quimioterapia ou por hemodiálise mesmo. Então já é um perfil de pacientes com mais comorbidades e que frequentam o ambiente hospitalar. Em relação à apresentação clínica, a maior parte dos pacientes eles são assintomáticos, ou seja, o fungo está no corpo deles, está colonizando eles, que a gente fala. O fungo está no corpo deles, mas não causa infecção. E aí, quando esse fungo vem a causar infecção, aí vai depender do local onde esse fungo foi encontrado. Ele pode ser isolado no xixi do paciente, na secreção que vem da traqueia do paciente, que é no caso da via respiratória, ou até na corrente sanguínea. Mas a preocupação principal é aquela que eu falei lá atrás, que é um fungo que é resistente a boa parte dos medicamentos disponíveis hoje. Então, por isso que a OMS acende esse alerta e as autoridades de saúde acendem esse alerta para a existência desse fungo nas unidades hospitalares. Porque caso ele venha a causar de fato a infecção num paciente ou, enfim, em alguém da equipe do hospital, a chance de ter um remédio que não consiga tratar é muito alta. Por isso fica esse alerta, sabe? Doutor, o senhor falou que esse fungo aparece principalmente em pessoas que convivem em ambientes hospitalares, né? Pessoas que estão fazendo tratamentos para outras doenças, por exemplo. Como prevenir que a contaminação aconteça? Nesse caso específico, diferente da Covid, em que a população tem um papel fundamental para controlar a transmissão do vírus, do coronavírus, esse fungo não. As principais medidas que a gente pode fazer para reduzir a chance de contaminação e de infecção por esse fungo são medidas que devem ser tomadas pelos profissionais de saúde que trabalham nos hospitais. E aí as medidas são medidas gerais, certo? Que todos os profissionais já deveriam fazer, mas que a gente encontra um cenário em que isso infelizmente não acontece. As medidas são higienização adequada das mãos, utilização, por exemplo, o paciente está lá internado, aí eu vou examinar ele enquanto médico com o meu estetoscópio. Aí o ideal é que cada paciente seja examinado com um estetoscópio diferente. Então as principais medidas são medidas de higienização, medidas de precaução e controle, que a gente fala, né, dentro do conceito de infecção hospitalar, para reduzir a chance de transmissão dessas infecções. Então são medidas voltadas mais para os profissionais de saúde, para os gestores de unidades hospitalares. São uma série de medidas que são orientadas pela Pevisa para tentar conter esse surto. Mas assim, esse surto que a gente está assistindo, né, esse começo que a gente viu aqui, agora a gente está com 3 casos registrados aqui em Recife, mas é um problema que vem acometendo vários países. A gente tem países nos 5 continentes, já tem mais de 30 países onde esse fungo foi isolado. Então, é um problema realmente do controle de infecção hospitalar.
Então, a gente precisa reforçar essas medidas que a gente vem tentando fazer isso na Secretaria de Saúde, conversando com as equipes, conversando com os gestores das unidades hospitalares, com as equipes de controle de infecção hospitalar dos hospitais, para tentar conscientizar e diminuir o impacto dessa infecção por aqui. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor. De nada, Carla. Bom dia para vocês. Você conferiu no Moída do Dia de hoje uma entrevista com o médico infectologista e diretor da Secretaria de Saúde de Pernambuco, Bruno Ishigami, que falou sobre como acontece a infecção pelo superfungo Candida auris e como fazer para prevenir esse fungo. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.